Olá, você que acompanha o nosso canal de Cuidados com a Visão, dando continuidade aos nossos vídeos aqui. Continuamos nesse segundo momento aqui com o Dr. Clayton, falando das novas perspectivas, né, da retinopatia diabética, o quanto a medicina oftalmológica evoluiu nesse sentido. Vamos lá, doutor, fique à vontade. Boa noite, Ivan, é um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre as novas tendências, né, no tratamento da retinopatia diabética. O diabetes afeta a visão de diversas formas, né? Uma forma muito comum é através do edema macular diabético. O que é o edema macular? Nada mais é que um acúmulo de líquido bem na área central da retina, que é a área conhecida como mácula, que é por onde o ser humano enxerga, né? Onde a imagem ela é formada. No edema macular, a mácula ela incha, ela muda a sua conformidade. Isso leva a uma queda da acuidade visual. Existem hoje algumas tendências para o tratamento desse problema, né? Então, além da terapia convencional, que é o laser, existem algumas pesquisas com algumas medicações, né? Medicações dessas de uso intraocular. Então, um remedinho, né, que é injetado lá dentro do olho, e ele penetra lá dentro da câmara vítrea, atingindo as células da retina, né, e eliminando esse edema. O que existe hoje, assim, de resultados, algumas situações assim satisfatórias de melhora do edema e melhora da acuidade visual. Tá certo que ainda é pesquisa, né? Ainda tem muito para caminhar, essas pesquisas elas devem ser concluídas, mas os resultados a princípio são animadores, né? Inclusive nós temos feito, né, já não só a gente, mas em todo o Brasil, Estados Unidos, Europa, né, segue mais ou menos o mesmo padrão de tratamento, com medicamentos anti-VEGF, que a gente fala, anti-VEGF. A respeito disso ainda, essas aplicações, elas apenas uma aplicação, são várias, é um tratamento contínuo, como que funciona isso? É um tratamento contínuo, né? São aplicações mensais. A princípio a gente projeta em torno de 12 aplicações, uma aplicação ao mês, ou seja, é um tratamento longo, né? É um tratamento assim de longo prazo, não é nada imediato, mas em uma boa porcentagem dos casos, né, a gente consegue, no mínimo, manter a acuidade visual do paciente, né, e em uma certa porcentagem até melhora. Tratamento menos invasivo do que o próprio laser, né? O laser ele libera uma energia térmica, né, e acaba provocando algum grau de lesão celular, né? Então hoje, com a medicação, você consegue desinchar a retina, né, sem agredir a nível celular, sem provocar nenhum dano. Porque às vezes um tratamento ele pode acabar causando, conforme a capacidade do organismo de se restabelecer, pode acabar causando um outro problema. Sem dúvida nenhuma. Pode acarretar algum outro problema, alguma cicatrização indesejada, né? Uma aplicação de laser que não é feita com uma linha de segurança, né, com uma margem de segurança adequada, pode, aliás, até abaixar um pouco a visão. Legal. Ainda falando sobre essas novas visões relacionadas à retinopatia diabética, como que o senhor classifica a visão do Brasil em relação aos outros países do mundo? Nós estamos no mesmo patamar, não? A nossa região aqui do interior de São Paulo está no mesmo patamar do restante do Brasil? Como que o senhor classifica isso? Bom, infelizmente, em termos de diagnóstico, né, não só o estado de São Paulo, como a nível Brasil, a gente ainda está um pouco atrasado. O diagnóstico do diabetes, ele deveria melhorar, né? Deveria melhorar em termos assim, de diagnóstico precoce. Muitas vezes o paciente chega no consultório oftalmológico e através do exame oftalmológico que o cidadão vai descobrir que ele tem problemas de diabetes. Daí a gente pede alguns exames, ele vai fazer análise e descobre que tem a doença. Então, em termos de Brasil, deveria melhorar sim o diagnóstico precoce, né? Em termos de prevenção. Agora, em termos de tratamento, o Brasil não deve nada a ninguém, tá? Como eu já disse, tanto aqui no estado de São Paulo, quanto lá no Nordeste, qualquer estado do Norte, ou no Canadá, ou na Europa, as linhas de tratamento são bem parecidas, né? Hoje, com a globalização, isso uniformizou muito, né? Bacana, bacana. E dentro desse cenário todo, então a gente deve estar otimista enquanto brasileiro, porque a medicina avançou. Uma última perguntinha para a gente fechar esse vídeo. Então, normalmente, como o senhor disse,
o diagnóstico da doença, ela acaba sendo normalmente pelo oftalmologista, na sua maioria, e não aquele paciente que vem encaminhado do endócrino. Eu não diria assim como uma regra geral, né? Eu não vou dizer assim normalmente, mas num percentual assim de casos que incomoda, né? Deveria ser menor. Não é a maioria assim dos casos que vem encaminhado pelo endocrinologista, não. A gente pega muito paciente no consultório, né, que não sabe que tem a doença. Doutor, minha visão embaçou. Aí a gente vai ver, tem uma alteração de refração que não é normal, que o paciente não tinha antes, que muitas vezes está ligado com uma alteração da glicemia. Então, quando a glicemia ela varia, ela induz um erro refrativo. Aí o camarada procura o consultório, né, e durante os exames a gente percebe que ele tem uma glicemia alterada. Isso não é raro de acontecer, infelizmente. Perfeito. Então tá aí. Em linhas gerais, falamos aí um pouquinho da retinopatia diabética, essas novas visões com o Dr. Clayton. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, acesse o nosso site, olhoclinica.com.br, clique no ícone Pergunte ao Doutor, envie a sua pergunta e assim que possível, nos próximos vídeos, responderemos a sua dúvida. Um grande abraço e até mais.